Oi, passando para deixar um recado hoje, sexta-feira, dia 18 de novembro. Queria falar um pouco desse momento que a gente está vivendo, pós-eleitoral, em que a gente constata, a gente que trabalha com estudo, né, da área humana, que o que a gente está constatando, e já tem muitos profissionais, até muito mais gabaritados, estudados, doutores, cientistas, que é uma classe a qual eu não pertenço. Eu sou um profissional da ciência, mas muito comum do cotidiano, né? Então já tem muita gente fazendo as suas reflexões, explicações e tentando entender esse fenômeno que está acontecendo. Tem uma historinha chamada A Roupa do Imperador, e nessa história era um imperador muito vaidoso, gostava muito de roupas novas, gostava do poder de poder ter roupas novas, né? E um dia, vou contar resumidamente, um dia aparecem dois pilantras e oferecem a ele, e diz assim, olha, eu vou te dar uma roupa, nós podemos fazer uma roupa para você que é invisível aos olhos dos tolos. E ele então fica encantado, contrata os dois farsantes e esses farsantes começam a pedir diamantes, moedas de ouro e tudo, e pedras preciosas que precisam muito para poder fazer o tal traje. E é incrível porque o rei, quando vai lá ver, não vê nada. Eles estão lá no tear, mas o próprio rei não vê nada. Então ele entende que ele é um tolo, mas ele não quer contar isso para ninguém. Aí ele pega, manda o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro vai lá e vê os dois lá tecendo uma coisa que não tem nada. E desce lá para baixo com diamante, desce lá para baixo com ouro. E o ministro também não enxerga nada. Aí o ministro fala, gente, sou um primeiro-ministro e não tô vendo. Sou um tolo. Mas quando ele chegou perto do rei, ele não falou a verdade. Ele falou que tinha visto e que a veste estava maravilhosa, enganando o rei, bajulando o rei. E assim foi que os dois malandros fingiam que faziam, pediam todos as moedas e os brilhantes e o ouro e continuavam lá fingindo que estavam tecendo a roupa. No dia, ficaram que a roupa supostamente ficou pronta, chamaram o rei e falou, tá pronta. E aí todo o povo estava esperando do lado de fora o desfile do rei com a tal roupa maravilhosa, invisível aos olhos dos tolos. Aí o rei pegou, tirou a roupa, né? Eles fingiram que vestiram a roupa do rei e o rei sai na rua, sabe? Praticamente nu, de cuecas. E vai andando, e vai andando, e vai andando, e todo mundo tá vendo que o rei tá sem roupa, mas ninguém fala, todo mundo fala, oh, que linda roupa, oh, que linda roupa, oh, que linda roupa, vive o rei, vive o rei, vive o rei. E o rei, na verdade, está nu. E aí, o que que acontece? No meio daquela confusão toda, sai uma criança. E a criança, então, diz assim, olha, o rei está nu. Porque a criança não se ilude, ela não põe lentes, ela não finge, né? Ela tem um contato com a vida de verdade, ainda muito preservado. Então, em geral, as crianças, embora elas às vezes enchem suas verdades de fantasias, mas em geral elas apontam a verdade. Elas são grandes reveladoras. E aí acaba que depois que a criança revela, todo o povo começa a cair na gargalhada e o rei cai, então, num profundo, né, desconforto, numa situação constrangedora, né, e volta correndo e se esconde. E aí, olha só, como que nós, humanos, precisamos sentir que somos poderosos, sabe? Por causa do tamanho justamente da gente ser tão pequeno. E aí, no meio dessa confusão,
Morre a jogadora de vôlei Isabel, morre a cantora Gal Costa. E é engraçado porque morreram duas ícones, uma estrela da música e a outra estrela do esporte. E elas morreram, pum, simplesmente a estrela foi para o céu e o corpo apagou. Então, quando eu peguei esses dois episódios dessas duas grandes mulheres, no meio dessa confusão que tá, né, dessa militância na rua, num sentido assim totalmente descompensado, agressivo, né, que mostra o quanto que, cadê esse Deus, né, em nome da igreja faz-se agressão, né, em nome da família, os filhos dessas pessoas todas que estão na rua estão vendo eles agressivos falando de Deus, os pais, avós estão vendo, as crianças estão vendo eles agressivos falando de família, né? Estão vendo a forma como esses adultos estão alterados e também não estão nem entendendo por quê. Eu posso quase que garantir que todas as crianças que pertencem a esse mega grupo, elas não estão sendo orientadas para o que está acontecendo, elas simplesmente estão vendo e tirando as próprias conclusões e provavelmente conclusões equivocadas. Então, assim, metade do Brasil, sabe, está num movimento muito adoecido, sabe, muito adoecido, com consequências que serão graves, mais do que graves para eles mesmos, elas serão graves para suas gerações, o que é lamentável. E isso invoca para nós que procuramos estudar e entender, né, o ser humano, que é até uma coisa muito difícil, porque é isso aí, ser humano é mistério, como eu sempre digo. Até para nós tá difícil, viu? Porque tem muitas implicâncias, tem muitas coisas sérias, coisas assim, situações que a gente ainda vai ter de enfrentar, né, com o que está acontecendo. Eu dizia essa semana para alguém aqui no meu consultório assim, como homens e mulheres, por exemplo, que estão entre 30 e 40 anos com seus filhos meninos para adolescentes, vão reagir se dentro da família deles, né, tiver alguém que venha e opte pela escolha de viver uma vida homossexual, né, e se revele homossexual, né? Como é que faz para você, de repente, uma família dessa que tem uma filha toda bonitinha, lourinha, vai falar que traz um namorado preto porque foi por ele que ela se apaixonou? Esses pais estão preparados para aceitar as diferenças que já estão mais do que postas? Eu deixo essa pergunta no ar, estou dando dois exemplos muito simples, sabe? Dessas famílias que estão lutando contra as diferenças, dessas famílias que estão lutando contra a uma vertente de se igualar melhor às diferenças sociais, dessas famílias que estão indo para as ruas defender o país com arma, sabe? Eles estão defendendo quem, sabe? Eles estão defendendo quem? E dessas famílias que estão aí batendo no peito, falando com uniformes, né, militares de Deus, né, usando a Bíblia como fundamento para matar. Que isso, gente? Vamos acordar desse sonho, sabe? Ah, é uma doença, sim, é uma dissociação, de fato é. É um surto meio psicótico, como alguns autores já muito importantes falaram. É uma dissociação, ou seja, o que eles estão dizendo não é o que eles estão praticando. Isso é muito grave, mas é sobretudo grave para as gerações que estão vindo. Vindo. Vocês que estão nesse movimento, vocês não têm assim, vocês vão ter de se responsabilizar por isso que vocês estão ensinando a essas novas gerações de vocês. O que vocês estão demonstrando para as novas gerações de vocês. E cabe dizer para os que não estão, eu sou uma pessoa sem partido, graças a Deus, mas o tempo inteiro, a outra parte do Brasil está falando em conciliação, em paz,
em reorganização da economia, em resgate da saúde. A Covid está aí de novo, a vacina não foi comprada, era para ter sido comprada desde setembro, e nós estamos correndo outro pico. Então, o outro lado está tentando achar o caminho. Então, não tem muito o que se discutir entre aquilo que é saudável e não saudável, já que a gente não quer, eu não quero estar terminando como se fosse política, tá bom? Pensem sobre isso. Nós vamos ver consequências muito sérias das gerações que virão dessas pessoas que estão nesse nível de desatino. Reflitam, tá?